Dia, bom dia. Ao vivo e hoje com uma novidade aí. Estamos também ao vivo no Twitch. Se deu tudo certo lá, estamos ao vivo também na Twitch. Certo lá, estamos ao vivo também na Twitch. E vamos à leitura de Gênesis, do capítulo 33 ao 36. Hoje, nessa leitura de hoje, a gente vai ver aí a reconciliação de Jacó com Esaú. E na semana que vem a gente vai ver uma das leituras mais top que eu acho, que vai entrar, né? Vai iniciar, porque vai ser alguns dias aí, que é a José do Egito. Aquela história demais. Então vamos acompanhar aí. Vamos, vamos ler Gênesis 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Imagina agora, Jacó vendo Esaú correndo ao encontro dele sem saber o que vai acontecer. Mas Esaú, olha só, então Esaú correu-lhe ao seu encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Uau! Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Vou repetir aqui, mas tudo bem, para a gente fixar bem esse momento. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando de que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor, que é Esaú, né? E mandou aquele monte de presente para tentar apaziguar, acalmar o coração de Esaú. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente das minhas mãos, porquanto tenho visto o teu rosto, como se eu tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Isto é, insistiu, né? Insistiu com ele até que ele aceitou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho consigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá.
Ora, passe o meu senhor, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns das minhas gente, alguns do meu pessoal. Né? E ele disse: Para que é isso? Basta que ache graça aos meus olhos. Assim voltou Esaú. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo em Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da sua da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Deve ter sido muito da hora ver essa cena, né? Os dois se reencontrando. De repente ali o Jacó morrendo de medo daquele momento. E aí recebe aquele abraço. Deve ter sido top demais isso. Agora vamos para o 34. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve revelações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó. Amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Será que pegou a força? Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Nossa. Mas Amor falou com eles, dizendo: Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ele, peço que ela lhe seja dada por esposa. Pode vir. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas.
Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. Meu próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhe darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcias a Siquém e a pai de Amor. Eles disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã ao homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas. Tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos as nossas filhas e iremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposa e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo. Se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada. Entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. E era muito sério isso, né? Como é sério até hoje. Mas na época o negócio era resolvido entre eles mesmo. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, e
Perezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Pois é, eles já tinham feito um acordo, né? E aí essa coisa que Levi e Simeão fizeram, realmente criaram um problemão, né? E eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Nenhum direito. Então vamos lá, capítulo 35. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia, do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu a cidade vizinha, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na cidade de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado e se revelado a ele quando estava fugindo de seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alão-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Ele deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e uma multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que te dei, a terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você a sua descendência. Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação de azeite sobre ela. Libação deve ser um punhado, né? Ao lugar onde Deus lhe havia falado. Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Benoni significa filho da minha tristeza.
Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Benjamim significa filho da minha terra, filho da minha direita. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até hoje, até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. A morte de Isaac. Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, a cidade, a Kiriat Arba, que é Hebron. Tem uns nomezinhos que são difíceis de pronunciar, né? Onde peregrinaram Abraão e Isaac. Os dias da vida de Isaac foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaac expirou e morreu, sendo reunido o seu povo. Significa ir ao encontro dos antepassados no mundo dos mortos. Está sendo reunido ao seu povo. Essa frase, sendo reunido ao seu povo, significa ir ao encontro dos antepassados no mundo dos mortos. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 36. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Anã, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Renuel. A Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muito maior, que os bens dele eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Parece a história de Abraão, né? Que teve que se separar também de seu irmão por conta da quantidade de riqueza que ele tinha. Eram muitos para que habitassem juntos na terra, e a terra de sua peregrinação
não os podia sustentar por causa do tamanho, por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada. Ele voltou? Espera aí. Ele deu um pulo aqui e voltou lá para cima de novo. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Não voltou não, está repetindo mesmo. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Não, desculpa, tá? Agora está falando sobre os filhos do Esaú, a descendência, vai falar sobre a vida deles, né? Filhos de Bezamete, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Renuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Anã. Filhos de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samã e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Anã e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus chefes. Aqui não fala o significado de chefes. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir: o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Anã, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Eu vou ler o mesmo capítulo aqui, esse último que eu li agora, de outra página. Estes são os filhos de Seir: Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Zobal, Zibeão e Anã. E no que eu estava lendo, são estes os filhos de Seir: o Ereu, moradores da terra, Lotã, Sobão, Zibeão e Anã. É a mesma coisa. Então, 21. Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Ereus. 21. Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus. Então, chefes aqui pode ter o significado de príncipes.
filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal: Avã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Anã. E este é o Anã, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Anã: Dizon e Onibama, a filha de Anã. Estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Quera. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os filhos de Oreus, são estes os chefes, os príncipes dos Oreus: Lotã, Zobal, Zibeão, Anã, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus na terra de Seir. Reis e príncipes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra de Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que derrotou Midian, no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aqubor. Morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e em seu lugar reinou Adar. O nome da cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Tem agora um pessoal com um nome bem estranho, né? Já perdemos aqui a genealogia, né? Mas está escrito, vamos ler. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias. Os seus lugares e os seus nomes. Os príncipes Timá, Alva e Getete, Uliabama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Zebizar, Migdiel e Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Esaú, irmão de Jacó, que virou Israel. Então essa foi a leitura de hoje. Amanhã nós vamos ler então do capítulo 37 ao 40. E amanhã nós vamos já entrar, vamos ter uma leitura ali, ainda não
não li aquela parte, mas eu sei que já vai entrar na parte ali do José do Egito, que é, sem dúvida, uma história marcante. Acho que uma das mais tops aqui. A história de José do Egito é... Se não chorar, eu tenho certeza que vai chorar aí, porque já emociona já. Então espero vocês aqui amanhã para a gente ler do capítulo 37 ao 40 e vamos dar continuidade nisso. A minha intenção é fazer a leitura da Bíblia durante um ano. Muita gente quer ler a Bíblia e não consegue, não encontra tempo. Então, encontrei esse tempo aqui, além de estar prosperando, lendo a Bíblia aqui, podendo passar um pouco do que eu estou entendendo da Bíblia, também estou lendo, né? É isso aí, então aguardo vocês amanhã. Vamos fazer um boot? Para quem não sabe, boot é uma mentalização, tá? É uma forma de você visualizar aquilo que você está buscando para você. Tá joia? Então, você vai fechar os olhos, respirar 3 vezes e aí entrar na mentalização, beleza? Então, feche seus olhos. A ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, obrigado por nos dar essa palavra, nos dar essa Bíblia para que possamos ler, conhecer as histórias dos nossos antepassados, conhecer aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor tem para fazer para nós. A história sempre vai se repetindo, Senhor. E hoje estamos nós buscando aqui a misericórdia do Senhor e buscando o favor do Senhor em nossas vidas. Que possamos ter tantas bênçãos como o Senhor deu a Abraão, Isaac e Jacó. E a José do Egito, aquele que a gente vai ler em seguida. Senhor, que seja feita a tua vontade em nossa vida, Pai. Pois esses homens fizeram a tua vontade e progrediram. Então que coloquem no coração de todos nós a semente para que seja prosperada segundo a tua vontade. Fala assim, ó, eu vou seguir a vontade de Deus, pois ali está o meu galardão. A minha vitória está na segurança de seguir o que Deus nos ordena. Respira fundo. Imagina só, você começando a mudar a sua fala por conta das coisas que você está lendo agora. A mudar a sua fala por conta de que você está obedecendo e seguindo os mandamentos de Deus. E pessoas vindo de todos os lugares buscando isso que está em você. Buscando essa nova fase que você está vivendo. E você começa a abrir a boca e a proferir para elas tudo que está no seu coração. A Bíblia fala assim, ó, a boca fala que o coração está cheio. O que você tem falado? Então, a partir de agora, você vai buscar coisas novas, coisas boas, para que a sua boca fale aquilo que Deus colocou em seu coração. Esfrega as suas mãos, fala assim, já é. Abre um sorriso e vamos progredir nossa vida, vamos prosperar e vamos caminhar segundo aquilo que Deus quer para nós. Tá joia? Façam todos um excepcional dia. Obrigado. Se puderem continuar aqui, eu vou abrir um novo link que aí vamos ler Provérbios. Tá joia? Vamos ler Provérbios 26. Daqui a alguns minutinhos eu já vou entrar, uns 5 minutinhos, tá bom?